Danilo Pimenta. Bom dia de novo. O que temos para hoje? Bom dia, Ariane. Bom, hoje a gente traz aqui mais uma dica de livro. A gente fala um pouquinho também sobre alguns hábitos de leitura, né? A gente tem trazido nessas últimas semanas, a gente falou sobre o consumo de literatura no DF, falou sobre o consumo de literatura no Brasil. E hoje eu queria começar falando sobre o quão legal é a gente compartilhar uma leitura com os nossos amigos, né? Boa. A gente não precisa entrar num clube do livro necessariamente para a gente estar discutindo aquelas obras, mas às vezes a gente está com um amigo próximo da gente ali do lado e o quanto isso é legal, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade ou viveram essa experiência, mas eu tenho um amigo muito próximo que a gente sempre compartilha essa leitura, quase como se a gente estivesse combinando de ir ao cinema. Então a gente vai lendo Legal. livro junto, a gente vai tendo, compartilhando, né, essas experiências, compartilhando as nossas perspectivas diferentes. Às vezes a gente já chegou lá na página 80 e eu falo, nossa, eu não tô mais aguentando esse livro. Ele falou, mas eu tô amando. E aí a Aguenta gente... firme aí que melhora, Melhor, né? exatamente. Ou então já avançou muito e falou, ó, isso daí você não vai gostar, pode parar, ou então vai que você vai amar. Isso acontece muito com filmes e séries já, né, É, Paulo e Ariane? A gente sim. comenta muito que série você tá vendo, essa série é legal, eu parei na temporada tal, o episódio tal não é legal. Trazer isso para a leitura é fundamental, é sensacional. Pois é, isso, né? Às vezes a gente compartilha aquela série em casa, com a pessoa que a gente mora, com um irmão, ou então com um namorado, uma namorada, e a gente pode fazer isso com o livro também, né? Compartilhe o progresso. Não que a gente precise ler a mesma página junto, não tô falando aqui pra gente... Tem que ler 15 dias por dia Na- os dois. é, Um não, pra jogral, gente- vamos ler em páginas voz por dia. alta. Quase uma terapia de casal, os dois lendo em voz alta. Não, nada disso, Cada um lê um gente. parágrafo, não Por vai rolar, favor, né? pelo amor de Deus. Tô falando pra gente ler e compartilhando o progresso do que a gente tá levando. Às vezes tem uma recomendação diferente, né? Uma literatura que eu não conheço, um autor que eu nunca ouvi falar, e aí a gente vai fazendo essa troca e cada pessoa vai trazer suas experiências para aquilo, né? Às vezes eu tô lendo um livro que não tem nada a ver com a minha realidade, eu nunca passei por aquilo, mas estou compartilhando com alguém ali que me faz botar os pés no chão Sim. e tentar levar isso para frente, enxergar de um jeito diferente. Então, Léo, meu amigo, que eu compartilho todas essas leituras, um abraço, tá ouvindo a gente aqui na Nova Brasil. Boa. E espero que vocês também tenham essa oportunidade, né, de compartilhar isso com os outros amigos, com alguém do trabalho. Estou empenhado em fazer aqui quase um clube do livro na Nova Brasil. Isso. Vamos Ariane e nessa, é Diego isso. vão entrar no jogo, então se preparem. É isso. Esse lance de um observar o que o outro não observou, isso é muito bacana também, né? Olha, você percebeu que em tal determinado momento do livro tem tal coisa, a pessoa às vezes naquelas páginas lê um pouquinho mais apressado, lê um pouquinho mais desatento, e aí alguém te instiga a voltar e a perceber algo que inicialmente não foi visto. Isso é muito bacana. Ô, Diego, com certeza. Inclusive, no livro que eu trouxe na semana passada, Copo Vazio, da Natália Timmerman, isso criou uma revolta no grupo. Eu li com mais de um amigo, nós éramos vários ali, e cada um foi tomando um partido quase como se fosse uma partida de futebol. Sabe ali no final de um reality show que você tem o seu favorito? Então, Mirella e Pedro, que a gente compartilhou na semana passada, aquilo ali gerou uma revolta e um clamor dentro do grupo que eu nunca tinha visto aquilo antes, assim. Então, foi muita torcida, muita opinião, e isso é muito bacana. O Brasil que eu quero pra mim é um Brasil que brigue por livros, não defendendo por personagens política. É de isso, livro. é esse o É Brasil isso, que eu quero pra mim. gente, por É isso. favor. Inclusive, eu comprei Copo Vazio, já fui convencida. Ali na hora do nosso papo, achei a história tão interessante. Não comecei a ler, mas vou começar. E se a gente for nessa toada, acabou. Meu salário da rádio vai todo para comprar livro. Bom demais. É bom, né, É também. isso. Chamar, inclusive, a Elisa para conversa, que está com a gente, para o seu espetáculo da Marisa. Eu imagino que você tenha lido. A gente ouve músicas da Marisa desde sempre, mas eu acho que essa dedicação também na leitura para te preparar e para você entender o que deveria fazer deve ter sido importantíssima, não? Muito. Inclusive, fiz pesquisas sobre a Marisa Monte junto com o Lino Moraes, que é o curador desde o primeiro Elisa Canta Marisa. Lá se vão 5 anos, né? Ó. Vou comemorar 5 anos agora no dia 30. Um dia antes do aniversário dela, inclusive. E sobre essa questão de leitura, é tão interessante. Eu quero até ver se o Léo é o mesmo Léo do meu. Tá até buscando ele aqui na internet. Porque eu já fui na casa de um Léo, que eu não sei se é o seu, falar de livros e tal. E foi Léo, esse, que também me deu a sugestão de pegar as letras do meu repertório e trazer como se fosse uma leitura. Ao invés de pensar
cantando, né? Já ler cantando. Não, lê como leitura, administra aquilo, depois coloque a música para você ler e ouvir enquanto a música está tocando. E isso me fez conseguir decorar, porque, gente, são 27 músicas no repertório. Muito Então tem uma hora que a gente viaja, né, Charles? Tem hora que eu vou lá no Charles, assim, faço um chamego e dou uma colada no que ele tá lendo lá e volto, porque tem hora que a cabeça fica a mil. Mas a leitura nos traz esse exercício maravilhoso mental. De imersão. De imersão, para decorar, inclusive, as letras, que é o meu caso de música, né? Muito bem. Paulo, dica dada aí, mais uma dica para o pessoal conseguir, de fato, se entregar para a leitura ou adquirir ou retomar esse hábito. Mas vamos de dica de livro? Tem algum para nós hoje? Claro, com certeza. O livro que eu trago hoje é Tudo é Rio, da escritora Carla Madeira. Carla Madeira, isso mesmo. E Carla está participando aqui com a gente hoje, muito legal da gente estar aqui com ela. E ela foi a autora mais vendida em questão de ficção em 2021. Tudo é Rio foi um estouro aqui no Brasil. O livro é maravilhoso, ele tem cerca de 200 páginas. É um livro que fala sobre amor, traição, ciúme, perdas, recuperação daquilo tudo. É muito legal porque ele se passa numa cidade interiorana do Brasil, então qualquer pessoa que já foi em qualquer cidadezinha daqui consegue ter essa imaginação e se ver naquele lugar. Mas hoje eu não vou falar do livro inteiro, não vou dar esse spoiler todo. Eu vou me limitar às 20 primeiras páginas do livro, que aquilo ali já é um impacto tremendo. O livro começa já falando sobre Lucy. Ela é uma garota de programa da cidade, então faz essa primeira... apresenta um pouco da história dela, porque que ela está ali, e entra Dalva e Venâncio, eles que são o casal, eles que dão esse tom do livro, e logo nas primeiras páginas, ali antes da página 20, acontece uma coisa muito grande no livro. E isso movimenta tudo. Eu fiquei muito chocado quando eu estava lendo o livro. Eu confesso que quando chegou no final desse terceiro capítulo, você termina um pouco sem ar o livro, e o capítulo 4 tem uma única palavra. O capítulo inteiro, a Carla só escreveu dor. Então, isso me marcou muito ali, de você pensar que um capítulo inteiro está resumido a essa palavra escrita dor. A Cris Guerra, que fez o prefácio do livro, disse que esse é um livro que não pode ser bebido em um gole só. E eu concordo 100%, eu acho que é isso. A Carla, ela faz a gente... Sabe quando você prende a respiração, que acontece alguma coisa ali, você fica sem ar ali, você continua lendo? Eu queria ler esse livro de novo com uma câmera me filmando, sabe? Para eu ver quais eram as minhas reações dali. Mas antes de eu falar disso, queria convidar a Carla, que está com a gente, para explicar um pouquinho sobre esse impacto do capítulo 4, essa palavra dor que está ali escrita, e ela explicar como é que foi a construção disso, por favor. Bom dia, Carla. Bom dia, Paulo, Ariane, Diego, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM. É muito bom estar aqui falando com vocês. Eu, quando escrevi Tudo é Rio, escrevi uma cena muito brutal e fiquei paralisada por 14 anos sem conseguir retomar a escrita. Eu parei de escrever formalmente, mas eu acredito que o livro continuou sendo escrito. E quando voltei, né, quando decidi realmente abrir novamente aquele arquivo, eu escrevi um capítulo com uma palavra, a palavra dor. Foi uma espécie de ritual de retomada, onde eu precisava sintetizar aquela paralisia de 14 anos, né? Acho que foi meio isso que me fez dar conta de voltar a escrever. Caramba, ela começou, passou 14 anos e depois terminou? Esse final do capítulo 3 é tão impactante que foi impactante para a autora. Então, quando ela termina de escrever aquela parte do livro, ela simplesmente fecha o livro e guarda o arquivo por 14 anos. Caramba. Isso Que é coisa, muito hein? forte, assim. Eu acho que eu nunca tinha visto uma história dessas. E o mais engraçado é como a resiliência e você insistir nas coisas pode trazer um resultado, né? Você imagina, ela parou o livro por 14 anos, ela podia nunca ter voltado nisso.
e simplesmente se tornou um fenômeno de vendas. No meio da pandemia, né? No 2021, meio da pandemia, né? exatamente. A Carla, ela tem outros 2 livros, um chamado A Natureza da Mordida e outro chamado Véspera, que vão nessa mesma linha, assim, são livros muito diferentes um do outro, mas que tem esse apelo, sabe? Tem essa proximidade do público, tem o pessoal clamando por mais escritas da Carla Madeira. Inclusive, Tudo é Rio também já vai virar filme. Que legal. Como todos os outros que eu tenho trazido aqui, Copo Vazio, Apaga a Luz se for chorar, Como se fosse um monstro, e Tudo é Rio vai nessa também. Paulo, uma curiosidade, o Rio aí desse Tudo é Rio é o quê? A nossa vida. Ela escreve como se a gente tivesse a história dali do livro fosse mesmo como um rio. Então, tem momentos de baixa, de tormentas, de alta. Você pode ver nesse próprio terceiro capítulo ali, começa contando dessa história de amor da Dalva e do Venâncio, como eles se amam. E aí Venâncio, ele é tão ciumento, a Dalva engravida. Quando ela tem o filho, Venâncio a vê amamentando o filho e ele sente um ciúme nunca antes visto pelo filho. E é aí que se dá esse desenrolar da história. A insegurança do Venâncio que estava ali, a raiva que ele sente do filho de estar tão perto da pessoa que ele mais amava, e aí acontece toda essa situação. Então, esse Tudo é Rio é mostrando... Toda essa situação é um suspense que ele deixa no ar, né? Não Por posso. isso que a gente compra. Fica aqui que toda a situação foi Fui essa, chamado né? a atenção na semana passada pela minha amiga Joana, que acompanha sempre, Você professora... deu muito spoiler. Professora de literatura, ela falou, mas você contou o final do livro? Eu falei, não, eu não contei. Não tinha contado, deixei pro pessoal ler Copo Vazio, mas hoje eu tô me segurando para não falar absolutamente nada demais, criar esse suspense, deixar essa vontade de vocês lerem o livro. Tá conseguindo, viu, Paulo? Tá conseguindo. Eu, inclusive, conversei com a Carla essa semana, a autora, e ela falou uma coisa muito legal. Perguntei, Carla, por que você ao que você atribui esse sucesso todo do livro, né? E ela fala que é um livro poético, brutal, que tem o bem e o mal. As coisas estão muito misturadas no livro, ela diz. E diz que não se pode colocar Tudo é Rio numa caixinha. Tá tudo ali muito, muito embolado. E que o leitor ele passa a se ouvir em determinada parte do livro e ele começa a juntar alguma coisa que está esparramada dentro dele. Então são sentimentos muito nossos, assim. Você fica com raiva, você sente amor, você sente pena. Tem a mãe da Dalva, que é uma personagem que entra no livro meio que correndo pelas beiradas, mas que é uma das minhas personagens favoritas. E tem uma hora que ela escreve uma carta para a filha. A filha está sofrendo muito e ela coloca a seguinte frase: pede para a parte boa dar conta da parte ruim. Então, é um livro que marca muito, é um livro que você tem vontade... Você precisa de uns 3 marca-páginas ali nele, de marca-texto, porque você vai marcar todas as frases do livro, é muito bom. Tudo é Rio, deixo aqui recomendadíssimo. Leiam, por favor. Muito bem, selo Paulo Pimenta de qualidade, Tudo é Rio, de Carla Madeira. Muito bom, Paulo. Obrigada por hoje. Bom final de semana. Até semana que vem com a próxima dica. Ariane e Diego, muito obrigado. Agradeço também a todos os ouvintes que têm mandado dicas de livros. Deixo esse canal aberto, o meu Instagram pessoal, o Instagram da rádio para mandar essas dicas. É legal a gente tentar trazer aqui também o que o público está querendo ouvir, né? Você que acompanha o nosso jornal aqui diariamente, manda pra gente o livro que você quer que seja discutido aqui, que você quer indicar para alguém. E outras dicas também de leitura. Na semana passada, a Ariane aqui mencionou que tiveram pessoas que pediram para a gente falar sobre as pessoas que têm dificuldade em se concentrar na leitura. Então, na semana que vem, a gente vai estar falando sobre esse assunto aqui na coluna. Hein? Muito bom. Ainda mais depois da pandemia, né? Acho que isso ficou ainda mais difícil. Mas vamos nessa. Obrigado mais uma vez, Ariane, Diego, Elisa, todo mundo que está aqui. Obrigada a você. Vou comprar o livro também. Fiquei Aí. muito curiosa. Por favor. Depois do dia 30 eu começo a ler, porque A até Carla lá não agradece. tem como. Imagina. Paulo, o Instagram da rádio é o @Nova Brasil Brasília. O seu pessoal qual é? @Pimenta Paulo. Maravilha, @Pimenta Paulo. 8h29. Essa foi a coluna de literatura todas as sextas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil.